Você sabe discernir os espíritos? O que é discernir os espíritos, né? Em primeiro lugar, você tem que ter em mente que o mundo está dividido em dois tipos de pessoas que servem a dois tipos de espírito. Como que é isso? É o Espírito Santo de Deus e o espírito do mundo, o espírito do diabo, de Satanás. Não tem como nós estarmos isentos de nenhum desses dois lados. Ou você está de um lado, ou você está de outro. Ou você está sendo influenciado por um, ou você está sendo influenciado por outro. Ou você faz a vontade de um, ou faz a vontade de outro. E a maioria dos cristãos não tem discernimento de espírito. No livro aqui de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 15, a palavra de Deus diz assim que: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Lá no livro de João, capítulo 4, versículo 6, a palavra de Deus está dizendo que nós devemos conhecer o espírito da verdade e o espírito do erro. É um mandamento isso aqui. Mas o que eu tenho visto, as pessoas não conhecem nenhum dos dois lados. É muito facilmente de ser enganado esse tipo de pessoa. Por quê? Porque ela não é espiritual. A pessoa não é espiritual e ela não sabe discernir. Então nós vamos para alguns textos aqui para você entender como que é o mundo espiritual. E vamos começar pelo Velho Testamento, que está aqui no livro de 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1. Então se levantou Satanás contra Israel e incitou a Davi a numerar a Israel. Ora, foi Davi. Se alguém visse Davi lá, olha, Davi, o rei, falou assim: eu quero saber quantas pessoas tem no meu reino. Só que existia uma lei de Deus lá que não era para contar quantas pessoas tinha. E aí Davi começou a enumerar, mandou enumerar. Mas na verdade, não era Davi, era uma ação maligna, o diabo incitando ele a numerar o povo. Por quê? Porque o diabo sempre vai contra a palavra de Deus. O diabo sempre vai incitar pessoas a ir contra a palavra de Deus. Haja vista no nosso país aqui, os nossos legisladores, eles estão a serviço do diabo. Como? Fazendo leis que vai contra a palavra de Deus, lei do aborto, homossexualismo, isso e aquilo. Tudo leis que ferem as diretrizes de Deus, da palavra de Deus. No livro de Lucas também, capítulo 4, versículo 8, olha que Jesus disse, Mateus 16, 23, desculpa. E ele voltando disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Isso aqui foi Pedro, quando Jesus falou para Pedro assim: olha, o Filho do Homem vai ser morto, vai ser crucificado, vai ser maltratado. Aí Pedro falou: não, de jeito nenhum. Mas o que a palavra de Deus estava dizendo a respeito de Jesus Cristo? Que ele era necessário que ele fosse morto, que ele fosse crucificado, que ele fosse humilhado. E aí Pedro se levanta, dizendo: não. À primeira vista nós olhamos essa afirmação de Pedro, falando: mas que Jesus mal agradecido, Pedro está querendo o bem dele, e ele está chamando Pedro de Satanás. Mas Jesus Cristo viu naquela ação, ele viu o diabo por detrás de Pedro, incitando Pedro a falar isso, né? Foi isso que aconteceu aqui nesse texto. E o apóstolo Paulo também, ele sabia discernir bem os espíritos, que está aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 18. Olha o que ele descobriu. Ele soube por que estava acontecendo certas coisas. E às vezes você não sabe. É por causa de fulano, é por causa de Beltrano.
você tem que saber que tipo de espírito que aquela pessoa está sendo incitada. Você tem que descobrir isso, né? E aí Paulo diz aqui: por isso bem quisemos uma ou outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás não o impediu. Certamente foi pessoas que atrapalhou a ida de Paulo para os Tessalonicenses. E Paulo via nessas ações dessas pessoas o diabo por detrás deles, né? E agora, olha aqui, quem é que Paulo vê agora? Em Atos 16, 6. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Então, meus amigos, meus irmãos, nós que professamos o nome de Jesus, nós que abraçamos a fé, nós devemos ser homens sábios, mulheres sábias, para saber discernir os espíritos. Primeira dica: todo aquele espírito que vem, aquela pessoa que vem com a fala macia, mas ela diz alguma coisa que não está de acordo com a palavra de Deus, essa influência é maligna, ela é do diabo, o diabo está por detrás disso. Agora, se ela vem falando a palavra de Deus, de acordo com a palavra de Deus, é o Espírito Santo de Deus. Por isso que aqui no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 6, né? Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Por que o mundo os ouve? Porque eles são do maligno, é do diabo, né? E nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Então fica aqui a nossa reflexão. Você que se diz cristão, servo de Deus, você sabe olhar no mundo espiritual por detrás do mundo físico e ver a ação espiritual, tanto do Espírito Santo como do Espírito de Deus, né? E a palavra de Deus, para finalizar, diz aqui em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Está dizendo: porque nós não ignoramos seus ardis. Ardis de quem? O diabo, de Satanás. Eu vejo muito crente aqui, eu vejo muito crente que não sabe discernir da mão direita da mão esquerda, não sabe discernir espírito, vive confuso. Você é assim? Então que, através dessa palavra, você busque ser uma pessoa espiritual. Busque buscar as coisas do alto, para que o Espírito Santo de Deus ilumine você, para que você saiba descobrir onde está ali o diabo agindo, onde o Espírito Santo está agindo. Você entrar nesse discernimento, os seus passos vão ser firmes, vão ser passos, não vão ser passos no escuro, aí vai ser passos direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus possa te iluminar e te guardar em nome de Jesus. Amém.